O assunto que eu vou falar agora é sobre Israel, a nação de Israel. A nação de Israel, para alguns, é como esse limão, ácida, difícil de tragar. Mas para outros, que conhecem um pouco as Escrituras, gosta de Israel. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. Deus, o que Deus pensa de Israel? O que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, pensa de Israel? Enquanto o Alcorão, ele prega a destruição de Israel, dos cristãos e de todos aqueles que não forem muçulmanos, a palavra de Deus, ela vai no caminho contrário. Sim, a nação de Israel foi escolhida por Deus para ser a nação eleita na terra, a primeira nação eleita na terra. E Deus falou que mesmo que Israel pecasse, Deus, Jeová, Yud-Rei Vav-Rei, iria disciplinar a nação, porque ele disciplina aqueles a quem ele ama, mas jamais exterminá-la, reduzi-la a pó. Não, jamais. Porque se isto acontecesse, tanto no passado como no presente, as nações inimigas de Israel iriam dizer: olha aí, varremos o nome da nação escolhida de Yud-Rei, Vav-Rei da terra. Mas os dons e as escolhas de Deus são irrevogáveis. Sim, Deus ele trata com a nação de Israel de uma forma, como também trata da nação cristã, a congregação cristã, os cristãos no mundo inteiro, de outra forma. Embora usando a misericórdia, a justiça e o amor. O livro de Romanos, no capítulo 11, vai falar sobre a nação de Israel, que Deus não rejeitou a nação de Israel. Veja, capítulo 11 começa com uma pergunta do apóstolo Paulo, né, da tribo de Benjamim. Ele diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum. Porque eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Vamos para o versículo 29 e vamos ver por que Deus não rejeitou Israel. Essa história de que Deus rejeitou Israel e que Israel agora é a igreja. Vamos ver o que é que a Bíblia diz? Capítulo 11, verso 29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você sabe o que isso significa? A palavra irrevogável quer dizer que aquilo que foi determinado por Deus, assinado por Deus, não tem como voltar atrás. O objetivo pelo qual Deus chamou Israel se cumpre, mesmo Israel sendo rebelde, desobediente. Mesmo Israel sendo inimigo dos cristãos hoje, o objetivo pelo qual eles foram chamados tem se cumprido e se cumprirá até o final dos tempos. Então muitos dizem: como Israel não deixou de ser nação de Deus, já que Israel rejeitou o Messias, Israel é inimigo dos cristãos, persegue os cristãos, até seus líderes religiosos e políticos mataram cristãos e continuam perseguindo. Entenda o seguinte: se Israel não tivesse
rejeitado Yeshua, o Messias, nós, das nações, não teríamos tido a oportunidade de vida eterna. Nós não teríamos tido a oportunidade de conhecer aquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jeová, capítulo 11, verso 28, diz assim, presta atenção você que diz que Israel foi rejeitado por Deus, só porque Israel não gosta dos cristãos. Olha só, verso 28. Em relação ao evangelho, eles, Israel, os israelitas carnais, a nação carnal de Israel, são inimigos por vossa causa. Inimigos de quem? Inimigos dos cristãos. E, por conseguinte, de certa forma, inimigos de Deus, mas da sua ignorância. É por isso que Deus não extermina Israel, por causa que eles ainda estão na ignorância, estão na dureza com que o próprio Deus os endureceu, devido aos seus corações rebeldes. Mas, olha só, em relação à eleição, ou ao chamado, ou à vocação, são amados por causa dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Aí alguém se levanta e diz, mas lá em Mateus 21, versículo 44 e 45, lá diz que Deus rejeitou a nação de Israel e deu o reino a outra nação. Na verdade, Jesus não disse que Deus rejeitou a nação de Israel. Deus rejeitou aquela classe clerical dos dias de Cristo. Tanto é que quando Jesus fala, aqui em Mateus 21, versículo 43, ele diz, portanto eu vos digo, a quem Jesus estava dizendo isto? A toda a nação de Israel? Ou apenas aos líderes religiosos? Que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza seus frutos. O reino de Deus será tirado. Agora, olha só, o verso 45. Os chefes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que se referia a eles, procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Então Jesus estava falando aqui sobre a vinha, que é a nação de Israel, veja, e os lavradores, que eram os responsáveis por ensinar, por cultivar amor no coração da nação, temor, santidade a Deus. Mas em vez deles tratar a nação dessa forma, eles começaram a tratar a nação de forma diferente. Por isso que a nação de Israel, quase que em geral, não aceitaram Jesus como sendo o Messias prometido, que veio no tempo certo, marcado de Deus. Então, porque aqueles homens maus, eles eram maus, incentivavam até mesmo a nação a matar os profetas e aqueles que lhes eram enviados, Jesus disse que o reino de Deus, ou seja, o comando sobre a nação do povo de Deus, seria tirado deles e dado a outro povo. Que povo? Pessoas escolhidas por Jesus como os apóstolos, que reinarão sobre as 12 tribos de Israel durante o milênio. Durante o reinado de Cristo, o reino que foi tirado dos fariseus e saduceus iníquos e colocada a responsabilidade sobre os 12 apóstolos. Lembra que Jesus falou
Vós que ficaste comigo, sentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. É interessante, nessa mesma leitura de Mateus 21, 44, Jesus diz algo que muitas vezes aqueles que dizem que Israel foi rejeitado para sempre, porque Israel já rejeitou o Messias, essas mesmas pessoas muitas vezes não percebem a diferença do que Jesus falou aqui sobre castigo. Sim, sobre castigos exercido por Deus dentro da sua justiça. Olha só, verso 44, capítulo 21 de Mateus. Aquele que cair sobre esta pedra, que é Cristo e seu reino, será despedaçado. Mas aquele sobre quem ela, ou seja, esta pedra cair, será reduzida a pó. Você nota aqui a diferença? Aqueles que caíram sobre Cristo. Quem foi que caiu sobre Cristo? Pedindo a sua crucificação por causa dos líderes religiosos inflamando o povo contra Jesus. Foi Israel. E quando Pilatos estava julgando Jesus Cristo, Pilatos queria soltar Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e os líderes religiosos incentivaram o povo para que o povo gritasse: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, num gesto hipócrita, pediu água, lavou a mão. Você sabia que aquele gesto de lavar as mãos de Pilatos foi um gesto judaico? Pilatos era romano, não era judeu. Mas para agradar os judeus e para mostrar aos judeus que ele não tinha culpa na morte daquele justo, disse ele, né? Querendo ele assim se livrar, ele lavou as mãos. Aí disse: eu estou limpo do sangue desse inocente. Aí qual foi a resposta da nação de Israel? Que o sangue dele, o sangue de Yeshua, caia sobre nós e sobre nossos filhos. A boca, ela pode proferir e trazer para uma pessoa bênção e também pode trazer maldição. Com essas palavras, Israel, e com a rejeição a Yeshua, e com as palavras que essas pessoas, esses judeus, disseram, eles atraíram para si a ira de Deus e a maldição. Sim, eles caíram sobre Jesus, conforme Mateus 21, 44. Mas foram despedaçados, como um vaso que se despedaça. Mas um vaso na mão de um oleiro, ele pode, quando ele se quebra, ele pode ainda ser refeito. Não é verdade? Deus tem o poder de refazer Israel para vaso de honra no futuro, porque por causa dos patriarcas, por amor a Abraão, a Isaque e a Jacó, e por amor ao seu próprio nome, Jeová não permite que Israel seja destruído e nem permitirá jamais.
Porém, aqueles sobre quem Jesus caiu no ano 70 era comum, aqueles líderes religiosos, aquele grupo, principalmente saduceus, foi reduzido a pó. O grupo dos saduceus deixaram de existir. Os essênios, os zelotes e tantos outros grupos ali de Israel e pessoas que também, com o seu coração iníquo, permaneceram iníquos. Muitos foram julgados de uma forma a deixar de existir, foram pulverizados. Quando veio a vingança e o julgamento de Deus. Mas nem todos, lembre-se, Deus prometeu que enquanto existir o sol, a lua e as estrelas, Israel jamais deixará de ser povo. Isto está em Jeremias capítulo 31, versículo do 35 ao 37. Sim, uma promessa notória. E o de rei Vavi-rei não rejeitou Israel e nem rejeitará jamais. Quando Jesus ele falou sobre o julgamento que viria sobre a nação de Israel e que sobreveio no ano 70 era comum, Jesus disse que a nação seria julgada e a nação pagã que iria destruir Jerusalém iria espalhar os israelitas, os judeus de todas as 12 tribos para todas as nações. E isso aconteceu. Mas havia alguma esperança de Israel voltar a habitar Jerusalém novamente? Sim. Mesmo nas palavras de Cristo, Jesus deixou esperança, pois em Mateus 23, versículo 38 e 39, Jesus, após pronunciar palavras de julgamento e de juízo sobre Israel, Jesus, ou Yeshua, ele diz: eis que a vossa casa ficará deserta. Mas ficaria deserta para todo sempre, nunca mais voltar a ser nação, o povo de Israel? Olha só o verso 39, presta atenção. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus disse até, ele impôs ali um limite, uma barreira. Israel chegaria nesse até, nesse tempo. Não passaria desse tempo. Israel voltaria a ser nação quando chegasse nesse tempo. O tempo marcado por Deus. Antes do fim dos tempos dos gentios. Que o tempo dos gentios é o tempo em que as nações governam sobre a terra, sem a interferência direta do reino de Deus. Sim, desde que Israel foi ao cativeiro babilônico no ano 607 a.C., embora alguns digam que foi em 586, mas desde aquele tempo que Israel foi levado cativo e o último rei de Jerusalém, Zedequias, perdeu a coroa e foi preso e seus filhos mortos, que começou ali o tempo dos gentios, um tempo em que as nações da terra governam, sem a interferência direta de um reino de Deus aqui na terra, de um reinado davídico aqui na terra. E ainda hoje nós vivemos o tempo dos gentios ou das nações, porque não existe na terra nenhum reino físico, literal, de Deus, como o reino de Davi, o reino de Israel, o reino de Salomão, né?
interferindo nos assuntos das outras nações aqui na terra. Embora Israel tenha voltado para sua terra natal, mas o reino de Deus ainda não está sobre a nação de Israel, nem sobre nação nenhuma aqui na terra. Apenas um reino espiritual é exercido por Deus, no caso pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que é sobre a igreja, o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Então, Jesus ele deixou claro que quando ele vier, no tempo que ele vier, Israel já estará na terra. E o que fará Jeová dar a ordem para Jesus Cristo vir é o clamor de Israel. Israel ficará em breve num aperto tão grande que ele clamará a Deus por socorro e clamará a Yeshua. Sim. A Bíblia Sagrada, os profetas Ezequiel e o profeta Zacarias, ele fala sobre isso. Ezequiel 38 e também 39. Vem cá, você que é testemunha de Jeová, ou você que é de uma religião que pensa igual às testemunhas de Jeová nessa questão. Você foi ensinado o seguinte, que aquelas profecias de restauração, Israel voltando para sua terra, né? Sendo ajuntado dentre os povos, porque pecaram contra Deus e Deus havia espalhado eles e mandado a espada atrás deles. Sim, aquele povo recuperado das terras e das espadas. Ali de Ezequiel 38 e 39. Não é a igreja não, viu? Não existe base para se dizer que a congregação de Cristo foi levada cativa para todas as nações. Não existe base, porque a congregação de Cristo sempre esteve em todas as nações e não vão ser ajuntadas numa terra só no final dos tempos, não. Então essa profecia, só quem se encaixa nela é a nação de Israel, por mais que você não queira acreditar. Então, no capítulo 12 de Zacarias, diz que haverá um tempo em que Israel ficará num aperto tão grande que clamará. E nesse dia, Yeshua vai voltar. Porque note que em Mateus 23, 38 e 39, Jesus disse: doravante, ou de agora em diante, não me verás mais, a nação de Israel, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor, em nome de Jeová, em nome de Yud-Rei Vav-Rei, em nome de Hashem. Hashem, em nome de Hashem. Então, quando Israel estiver em aperto, ele vai clamar a Deus por socorro. É quando Jeová vai dar ordem e Jesus vai vir. E Israel vai clamar e dizer: bendito é aquele que vem em nome de Hashem, ou de Jeová. Que Israel sabe a pronúncia correta do nome, Jeová, mas fica enganando os crentes de todas as religiões, dizendo que foi perdida a pronúncia. Então é isso, meus amigos. Atualmente, no tempo dos gentios, Deus está preparando as nações e também preparando Israel para o desfecho final que vai acontecer em cumprimento de profecias. Sim, Israel voltou para sua terra e ninguém mais, nenhuma nação, seja uma nação grande ou pequena, uma organização terrorista grande ou pequena, ninguém vai expulsar Israel de sua terra. Essa é a promessa de Deus. Pois, como foi dito, Deus está preparando as nações, preparando pessoas dentre as nações e preparando Israel para o desfecho final, a guerra final, que é de Gog e Magog, ou também conhecida como Armagedon. Também
para que em breve ele estabeleça o seu reino sobre a terra. E quando esse reino de Deus for estabelecido sobre a terra, findará ali o tempo dos gentios e todo Israel será salvo. Sim, Israel, aquele que é inimigo dos cristãos ainda hoje e que é amado por causa dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o tempo dos gentios, ou o tempo dos reinos das nações, em que os gentios governavam sobre a terra, findará. Daniel também mostra isso, Daniel capítulo 2. Nós veremos a glória do Deus de Israel, do Deus de Yeshua HaMashiach, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus dos verdadeiros cristãos que buscam adorar a Deus em harmonia com a palavra dele, orando para que Deus dê um coração de carne ao atual Israel e derrame seu espírito, o espírito de súplica, para que Israel venha a ressuscitar em sentido espiritual e aceite o verdadeiro Yeshua para a sua salvação. Esse é o único meio de Israel ser salvo. Eu agradeço a você que ficou aqui até agora. Curta, comente, compartilha, deixe suas impressões digitais. Deixe seus comentários aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Eu sei que ele está um pouquinho longo, mas para a gente poder fazer um vídeo um pouco mais detalhado, que esse aqui nem foi, é preciso um vídeo de 1 ou 2 horas. E esse daqui não chegou nem a 40 minutos. Obrigado. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se.